Deputado, já está na linha? Estou na linha. Alô, Tudo deputado. bom, Sérgio? Ah, tá bom. Como é Ó, que tudo vai? bem, satisfação vê-lo. Deputado, em primeiro Satisfação lugar, minha. parabéns pela entrevista de ontem ao programa do Bedipoda. Eu estava falando Obrigado. aqui que eu vou falar hoje na entrevista, não falar aquilo que, do que você falou no Bedipoda para frente, né? Abordando mais a política nacional. Mas não poderia deixar de começar Certo. o programa apenas para eu me esclarecer sobre a sua situação política hoje no Estado. Você faz parte de um partido cuja Correto. liderança partidária é adversária do governo atual. E você é líder do governo, é vice-líder do governo na Assembleia Legislativa. Como é que fica a sua situação política com o PSD? Mas quando você diz que é de adversária, o nosso presidente, o Nelson, não é adversário. Ah, então quer dizer que tem uma divisão dentro do próprio PSD, porque o Marquinhos tem se declarado, né, tem feito inclusive algumas reclamações, profundas reclamações ao governo do PSDB, principalmente ao Reinaldo Azambuja. Mas tudo bem, quer dizer que então Certo. não tem uma divergência, né, estrutural. Não, eu vejo assim, uma coisa é a eleição, certo? Nós tivemos um processo eleitoral onde nós tínhamos um candidato que era o Marquinhos, né? Que eu fui secretário do Marquinhos durante 5 anos e 3 meses, com muito orgulho. É meu amigo, tenho um grande respeito e admiração pelo Marquinhos. Agora, o processo eleitoral resultou numa candidatura vitoriosa. Nós tínhamos, naquela ocasião, um projeto alternativo. Quando eu cheguei aqui na Assembleia Legislativa, eu penso o seguinte: nós temos que fazer uma linha de atuação que tem que estar acima dos partidos e nós temos que pensar dos nomes. O que está em jogo é o futuro do estado do Mato Grosso do Sul. E eu penso que nós temos que trabalhar com um programa de desenvolvimento do Estado. Eu recebi o convite do governador Eduardo Riedel para que ingressasse na base de sustentação do governo, e mais do que isso, que tivesse a oportunidade de ser o vice-líder do governo aqui dentro da Assembleia Legislativa. Um projeto que eu prontamente aceitei e faço por convicção que nós estamos fazendo a defesa não apenas do governo, mas do Estado do Mato Grosso do Sul. E eu penso que o PSD tem que fazer uma reflexão sobre quais são os caminhos que o partido vai tomar daqui para diante. Eu acho que política a gente não faz olhando no retrovisor. Eu acho que a gente tem que fazer política olhando para frente e ver aquilo que é o interesse de desenvolvimento do Estado. Pois é, isto posto, vamos então para a política nacional. O senhor é Certo. economista, é doutor em economia, é a sua área, né, de atuação profissional, e é claro que hoje é uma das coisas discussão mais importante na política é o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Primeira É coisa que verdade. eu queria saber de você é o seguinte: qual é a diferença entre é, lei de responsabilidade fiscal e arcabouço fiscal e âncora fiscal? Há alguma diferença ou essa diferença só se estabelece para o governo federal e não se estende aos governos municipais e estaduais? A diferença é o seguinte, que a lei de responsabilidade fiscal, ela é uma lei de 2001 e ela vai estabelecer uma série de regramentos, principalmente para os estados e para os municípios. O que ela vai estabelecer de uma regra geral? Você tem uma regra onde você não pode se endividar para pagar as despesas do chamado custeio e também para as despesas de pessoal. Tá? Então, quando um município, quando o Estado ela vai pegar recursos financeiros para empréstimos, ela só pode fazer, toda operação de crédito tem que ter uma despesa de capital. O que é isso, na prática? É a chamada regra de ouro, que significa que você só pode se endividar para fazer investimentos. Tá? Então,
não é uma característica dos governos dos estados e dos municípios que ele não pode pegar dinheiro para capital de giro para pagar a folha, para pagar o custeio. Tá? Essa regra não se aplica à União, porque a União ela não tem dinheiro suficiente para pagar as suas contas de pessoal, de custeio, são as despesas primárias. Então, por isso que a gente sempre fala, fica na discussão, olha, o governo precisa de ter um superávit primário, ele precisa ser suficiente, ter recurso suficiente para pagar as suas despesas, e nem considerando ainda a despesa com juros. Tá? Então, seria ideal que nós pudéssemos ter, no futuro, uma regra de ouro que também fosse aplicado pelo governo federal, ou seja, o governo só se endivida para fazer investimentos e, portanto, ele não vai ficar se endividando para pagar as suas despesas ordinárias. Tá? Agora, como é que a gente faz para chegar nesse cenário atual, onde o governo ele é deficitário, inclusive tem déficit primário, e quando você leva em consideração também os juros, aí o déficit é muitas vezes maior, tá? Como é que a gente faz para chegar nessa situação atual, até numa situação mais confortável, mais responsável financeiramente, fiscalmente? Aí criou-se uma série de regras. Primeiramente, foi criada a história do teto de gastos. O que é a ideia do teto de gastos? Que fosse colocado na Constituição brasileira um limite para a expansão dos gastos. E esses gastos só poderiam crescer de acordo com a inflação. Ora, essa ideia tinha como objetivo segurar as despesas do governo federal e permitir que, no longo prazo, nós reduzíssemos a carga de impostos do país. Essa ideia se mostrou com muita dificuldade para sobreviver por uma série de motivos. Veio a pandemia e, na verdade, tudo isso teve que ser relativizado, porque o ambiente, o Estado tinha que fazer uma série de investimentos, tinha que fazer um resgate das empresas, das famílias, e, na verdade, descumpriu-se as regras de teto de gastos sistematicamente. Então, na realidade, eu acho que ela se mostrou como uma camisa de força extremamente dura, e nós ficamos obrigados a alterar a Constituição para não extrapolar o teto de gastos. A ideia do arcabouço fiscal, na minha avaliação, é uma ideia mais realista que a ideia do teto de gastos. Por quê? Porque ela estabelece uma regra de convergência, então ela vai colocar que nós temos que olhar a arrecadação do governo e nós temos que olhar a despesa. Não adianta a gente só criar uma regra que vai limitar a despesa, porque se de repente a arrecadação cresce, então nós não precisamos ficar tão limitados a uma despesa já fixada na Constituição. Então, eu acho que é um avanço. Ela vai estabelecer uma linha onde o governo federal, dentro de alguns anos, vai chegar em superávit primário e, quem sabe, a gente vai poder ter um superávit nominal, que é ter recurso suficiente para pagar não apenas as despesas próprias, mas também pagar as despesas com juros e fazer com que a trajetória da dívida pública fique estabilizada. Porque eu acho que a grande preocupação é que nós não tenhamos uma dívida pública em trajetória explosiva. Penso que essa é uma discussão positiva que o governo federal está colocando. Talvez não seja exatamente na mesma velocidade do ajuste que o mercado estaria esperando, mas eu acho que é uma sinalização de responsabilidade. Ou seja, é um governo que está por essas linhas, ele está preocupado com a trajetória da dívida pública, está preocupado em mantermos uma política fiscal responsável, talvez não na velocidade que o mercado quisesse, mas é uma sinalização importante. Eu acho que o país não vai descarrilhar com essas políticas atuais. O deputado, com relação à autonomia do Banco Central, há uma disputa, né, de que sai da área técnica e passa, inclusive, para a área política, né, com o presidente da República criticando os juros de 13,75%. O senhor, como economista e, naturalmente, ligado às finanças, qual é a sua opinião? Primeiro, sobre a autonomia. O senhor acha que a autonomia do Banco Central pega no Brasil? O senhor acha que essa taxa de juro aí, ela termina servindo de contraponto, né, à política de desenvolvimento que o governo prometeu? Eu penso o seguinte, que a gente tem que fazer política pública baseada em evidência. Porque nós temos que olhar as experiências que tiveram êxito e sucesso no resto do mundo,
seja na condução de política monetária, seja na condução de política fiscal. Quando você olha na maioria das políticas que foram implementadas nos países que controlaram a inflação, nos países que têm uma estabilidade mais duradoura, países que avançam economicamente, que têm um relativo sucesso, economias de mercado, nós vemos que alguns modelos de gestão de política monetária eles estão focados numa política monetária que tem uma autoridade monetária independente, que é um banco central independente. O que é isso? Porque o Banco Central, ele é o guardião da nossa moeda. Ele precisa manter a estabilidade da moeda e nós não tenhamos um processo inflacionário tal como o Brasil já teve. Eu penso que é uma conquista do Brasil, desde 1994, com o advento do Plano Real, quando nós conseguimos estabilizar a inflação às duras penas, porque desde o após-guerra, desde 1945 até a década de 80, o Brasil viveu experimentalismos de toda sorte para tentar estabilizar a economia brasileira. E nós já tivemos o convívio com a inflação, não com a inflação, mas com a hiperinflação. Quem viveu na década de 80, por exemplo, lembra o que era a troca de moeda, cortar zero, uma loucura de você remarcar preços diariamente. Nós chegamos a ter mais de 2.700% de inflação dentro de um ano. Inflação dentro de um mês de 80%. Então, quando nós viemos com o Plano Real e nós fizemos a estabilização monetária, eu penso que foi uma grande conquista para o Brasil. Então, o Brasil precisa crescer, mas com responsabilidade para que nós tenhamos uma inflação bem comportada. Nós criamos também, depois, um regime de metas de inflação, que significava que o Banco Central ia estabelecer uma meta, e essa meta deveria ser perseguida através de uma série de instrumentos de política monetária. Qual que é o principal instrumento de política monetária que ele tem hoje? É o controle da taxa Selic, que ela vai nortear todos os títulos da dívida pública, né? A Selic é Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que ele vai basear qual é a de juros que é negociado no mercado de títulos da dívida pública. Para que a gente tenha credibilidade nessa política, a autoridade monetária ela precisa ter certas prerrogativas e ela tem que ter, ou seja, ela vai tomar uma decisão técnica na inflação, alheias a ações políticas. Porque eu, como consumidor, eu, como economista, e todos nós não gostamos de juros altos. Eu também não gosto de juros altos. Eu acho que nós temos, na verdade, uma aberração no Brasil, essa taxa de juros muito elevada, e por uma série de motivos. Mas quando o Banco Central toma uma decisão, às vezes dura, de manter uma taxa Selic no patamar atual, é porque nós estamos mostrando com bastante resistência ainda da inflação. E essa resistência da inflação está acontecendo, em certa medida, porque nós temos uma política fiscal que ela é muito expansionista. Então, se nós tivéssemos uma política fiscal onde o governo tivesse superávit primário, se ele tivesse uma trajetória de dívida pública mais bem comportada, se ele mostrasse mais responsabilidade com os gastos, certamente não teria sido necessário colocar uma taxa Selic tão elevada para controlar a inflação. Então, na verdade, a gente não adianta ficar brigando e dando murro em ponta de faca e tentando abaixar a taxa de juros no grito ou por decisão política. Essa é a minha visão. Por quê? Se nós abaixássemos a taxa de juros, com certeza vai ter inflacionário. Então, e aí lá na frente se torna mais custoso para você controlar a inflação do que você controlar com uma medida amarga agora. Significa que para você controlar, em economia, você tem uma coisa que é o chamada, eles chamam um trade-off entre inflação e desemprego. O que é isso? Para que você tenha uma inflação menor, você precisa conviver com uma taxa de desemprego maior ou com um nível de crescimento do PIB menor. Tá? Então, você não consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo em economia, ou seja, uma taxa de desemprego baixa e uma inflação baixa. Quando você sobe uma coisa, você mexe na outra. Tá? Então, você tem uma difícil gestão da política monetária, e eu penso que se nós descuidarmos hoje da inflação,
significa que nós vamos ter que conviver no futuro com uma taxa de juros mais elevada e sacrificar mais ainda o desemprego para controlar a inflação. Então, eu penso que a independência do Banco Central é sim uma conquista. É lógico que ela não é uma independência absoluta. Se existirem vícios, se existirem irregularidades, naturalmente que esse presidente do Banco Central e essa diretoria precisa ser trocada. Mas eu penso que nós estamos avançando de maneira correta quando nós criamos uma institucionalidade onde a gente deixa o Banco Central com decisões técnicas, e eu acho que esse presidente do Banco Central, essa diretoria, está tomando decisões técnicas, e na verdade está fazendo um trabalho difícil, que é se contrapor ao sistema político, que às vezes é imediatista, que quer entregar um resultado econômico no curto prazo, mas que às vezes não é possível do ponto de vista da economia. O primeiro e o segundo governos do presidente Lula foi uma época nesta república, né, que eu me lembro que o Brasil teve superávit primário, né? O Brasil pagou a sua dívida É verdade. pública externa, o Brasil foi época o pessoal atribui o superávit primário à CPMF, né? Eu não acredito que seja isso. O senhor não acha, deputado, que Não só essa isso. questão de independência do Banco Central é coisa para economias fortes, as grandes economias, economia emergente como a economia do Brasil, ela teria que ter muito mais controle do Poder Executivo, com responsabilidade, é claro. Mesmo assim, o senhor acha que o Banco Central, a independência do Banco Central no Brasil veio na hora certa? Eu acho que veio sim, Sérgio, porque você pensa o seguinte, por exemplo, eu me lembro no governo Dilma I, e no governo Dilma I buscou-se, eu me lembro muito bem do ministro Manteiga, ele falava sobre a necessidade de nós fazermos a desintoxicação de juros no Brasil, porque o diagnóstico era que a taxa de juros no país era muito alta e que nós precisaríamos fazer uma desintoxicação de juros. Era o tema que ele sempre utilizava a todo momento. Eu penso que a taxa de juros do Brasil é uma anomalia. É a taxa de juros mais primária, né, a taxa de juros cobrada pelo governo para nortear os títulos da dívida pública, das mais elevadas do mundo. E, de fato, nós temos que ter uma forma de fazer com que a política monetária vá ter uma taxa de juros menor. Mas veja o que foi feito. Tanto que o governo, na ocasião, e o Banco Central era dependente. Tá? Nós tínhamos um presidente do Banco Central que ele estava obedecendo às decisões do ministro da Fazenda e da presidente da República. E de tanto que eles forçaram o Banco Central a ter uma taxa de juros mais baixa do que o necessário para domar a inflação, que aconteceu que nós tivemos que conviver no final do governo Dilma com uma taxa de inflação muito elevada, que inclusive no segundo mandato sacrificou toda a popularidade da presidente da República, porque represou-se de maneira artificial preços de combustíveis, preço de energia elétrica, concedeu-se uma série de subsídios a algumas empresas para que mantivessem esses preços represados. E, ao mesmo tempo, uma taxa de juros exageradamente baixa, ou uma taxa de juros que foi colocada de maneira artificialmente baixa para atender à vontade da presidente da República naquela ocasião e ao ministro da Fazenda, o Guido Mantega. O que aconteceu? Nós tivemos no segundo governo Dilma uma explosão de inflação e o governo teve que elevar muito a taxa de juros posteriormente para que ele pudesse fazer o controle. Então, fica caro isso lá no futuro. É melhor que a gente tenha uma política fiscal mais responsável agora do que a gente tenha que pagar um custo muito mais expressivo em termos da própria taxa de juros no futuro. E eu acho que nós temos que fazer o seguinte: a taxa de juros no Brasil é alta, e aí nós temos que, na verdade, perguntar por que ela é alta. Na minha avaliação, nós temos uma taxa de juros alta porque a política fiscal é irresponsável. Por quê? A despesa pública, se você for pegar desde 1980, com o advento da nova Constituição, a Constituição Cidadã, para cá, a despesa pública cresceu acima do PIB, invariavelmente em todos os governos. E aí o que está acontecendo? Nós tivemos uma trajetória de dívida pública que foi crescendo.
Ora, se você tem uma política fiscal que ela é irresponsável, o Brasil tem mostrado uma política fiscal irresponsável desde a redemocratização, significa que nós temos que fazer uma política monetária muito mais dura do que teria sido necessária para se contrapor à inflação que é gerada pela parte fiscal. O que é isso? É a chamada dominância fiscal. Ou seja, a inflação está sendo pressionada por uma política fiscal expansionista, uma política fiscal irresponsável, e aí é a taxa de juros quem tem que fazer o papel de vilão, quando na realidade quem está causando o problema é a parte fiscal. Bom, essa é uma parte do problema. Qual que é a segunda parte do problema na minha avaliação? Não é só a taxa Selic que é alta. Nós temos toda a cadeia, o ecossistema do sistema financeiro hoje no Brasil, que ele está com uma série de problemas. Nós temos um nível de concentração bancária que não existe paralelo no mundo. Nós temos 5 bancos que dominam 90% de todo o mercado. Você pega todos os depósitos à vista, estão lá concentrados em 5 bancos. São 3 privados e 2 públicos. Então, quando você pega na concentração bancária no sistema norte-americano, por exemplo, você vai ver milhares de bancos pequenos. Então, eu acho que nós temos que atuar, de certa forma, com relação a práticas de cartel que é vigente hoje no sistema financeiro brasileiro, e nós temos que trabalhar numa linha de desconcentração. Acho que nós podemos fazer também um papel de abertura para o capital estrangeiro de outros bancos, para que outros bancos que no mundo inteiro trabalham com taxas de juros menores possam vir aqui e possam concorrer com os bancos locais. Bancos locais acabam tendo uma espécie de reserva de mercado, porque o mercado ainda está fechado para competição internacional. Nós temos algumas regras com relação, por exemplo, limite de regras prudenciais, o quanto que se você faz um depósito no banco, o quanto que ele precisa depositar dentro do Banco Central, tá? Então nós temos o chamado compulsório bancário, que é muito elevado no Brasil, é superior a 50%. Então isso é uma anomalia também, que no resto do mundo é muito menor. Então tem uma série de coisas que nós precisamos fazer, a burocracia existente no crédito, tem uma série de problemas que fazem com que a nossa taxa de juros tenha que ser muito elevada. Então, eu acho assim, não adianta a gente discutir taxa de juros no grito. Falar, eu queria ter uma taxa de juros menor. Eu também queria ter uma taxa de juros menor. Eu acho que essa taxa de juros atrapalha o crescimento do país. Mas, na realidade, ela é muito flexible. Então, eu acho que o governo, ao apontar o problema do Banco Central como se fosse um inimigo, como se esse presidente do Banco Central estivesse buscando deliberadamente sabotar uma política econômica de crescimento. Eu penso que nós estamos indo na linha errada, nesse aspecto. Deputado, a soma da aprovação, mesmo com as modificações, né, previstas do arcabouço fiscal, mais a reforma tributária, você acha que é a solução para os problemas financeiros do país, problema monetário, problema fiscal? Não chegou aí? Tema extremamente importante, o tema da tributária. Você está me ouvindo? Parece que aqui... Estou ouvindo. Tá. Bom, o tema da reforma tributária é um dos temas mais importantes desse governo. Eu penso que aí sim o governo acertou ao eleger o tema da reforma tributária como um dos temas centrais. Quando ele colocou uma secretaria especial da reforma tributária dentro do Ministério da Fazenda, com o secretário especial, o doutor Bernardo Api, eu acho que ele está fazendo uma sinalização de que, de fato, esse governo tem um compromisso com a reforma tributária, e eu acho que ele acerta na eleição desse tema como um dos temas prioritários na política econômica do país. A questão toda é qual reforma tributária que nós queremos, porque, na verdade, existem alguns modelos que têm visões diferentes, e hoje, basicamente, nós temos hoje 3 propostas de emenda constitucional, as PECs, que têm visões distintas. Uma é a PEC 45, outra é a PEC 110 e outra é a PEC 46, que é a proposta do chamado Simplifica Já.
As duas primeiras propostas, principalmente a PEC 45, que o Bernard Api é um propositor da PEC 45 antes dele ser do governo, que ele participava do Centro de Cidadania Fiscal, o CECIF. O que essa proposta da PEC 45 estabelece? A criação de um imposto sobre bens e serviços, que vai ser um imposto único nacional, que vai substituir 5 impostos incidentes sobre a venda e sobre o consumo. Quais são esses impostos? O ICMS, que é cobrado pelos estados, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que é cobrado pelas prefeituras, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o PIS e a COFINS, que também são cobrados pelo governo federal. Então, esses 3 últimos pelo governo federal, os outros pelos estados e pelos municípios. Todos eles são incidentes sobre o faturamento, sobre as vendas e sobre o consumo. Então, nós extinguiríamos todos esses tributos num período de até 10 anos, e eles seriam substituídos pelo Imposto sobre Bens e Serviços, que seria um imposto único nacional, de alíquota única, cobrada de maneira tripartite e compartilhada pela União, pelos estados e pelo município. Então, ninguém mais seria responsável por nenhum imposto, né? Você teria que ter uma responsabilidade compartilhada na cobrança desse imposto. A ideia é que haveria uma simplificação. Quando você tem uma unificação, eu acho que a gente tem um avanço. Quando você tem uma unificação, você tem simplificação de obrigação acessória, uma série de burocracias que você resolve, e você tem alíquota única. Então, na verdade, você vai fazer com que o Estado não mais vá escolher qual é a atividade que vai ser incentivada, e você vai estabelecer isonomia entre todos os setores. O que se critica hoje do modelo brasileiro? Que a indústria tem uma carga tributária muito elevada e o país está se desindustrializando em grande medida por conta disso. Os serviços têm uma carga tributária baixa e a agricultura tem uma carga tributária realmente baixa. Então, tá? Então, nós teríamos uma alíquota única, eles fariam um cálculo de qual seria a alíquota desse imposto, que, no geral, não iria subir a carga tributária do país, ia fazer com que a indústria tivesse uma carga tributária menor, a agricultura subiria e os serviços subiriam também. Tá? Essa é, em síntese, a ideia que está colocada. Bom, isso tem uma série de implicações para o Brasil e tem implicações para o Mato Grosso do Sul, e eu acho que a nossa preocupação aqui é não apenas com o país, mas com a estratégia de desenvolvimento do nosso estado. Qual que é o problema, ao meu ver? Bom, nós temos um estado que tem, na agropecuária, um dos principais vertentes de desenvolvimento. E se nós tivermos uma elevação de carga tributária para o agro e para a agricultura familiar, isso pode sim ter um problema para o nosso segmento, e não só para o segmento, mas para o desenvolvimento do estado do Mato Grosso do Sul, que tem no agro um setor importante. Além disso daí, você tem também o fim dos chamados incentivos fiscais. Por quê? A partir da implementação desse IBS, você vai ter uma única alíquota e os governos não mais poderão escolher setores e incentivar empresas. Todos terão a mesma tributação, independentemente do seu setor. Agora, nós temos uma indústria nascente no Mato Grosso do Sul. Você pega o caso de Três Lagoas, é um exemplo de sucesso. Toda a costa leste, toda a situação do Bolsão, Campo Grande, Dourados, Corumbá, as grandes cidades querem, e a nossa sociedade do Mato Grosso do Sul quer se industrializar. Nós temos uma indústria nascente. Então, eu temo que com o fim do incentivo fiscal, nós possamos sofrer no Mato Grosso do Sul um processo de desindustrialização. E, por último, e não menos importante, esses impostos, o IBS, eles serão cobrados no consumo. E hoje o imposto é devido onde ele é produzido. Então é o seguinte, se nós produzimos soja e boi no Mato Grosso do Sul, e temos uma indústria de celulose hoje no Mato Grosso do Sul, esses impostos, o ICMS, são devidos aqui no Mato Grosso do Sul, onde eles são produzidos. Com o IBS, os impostos serão devidos onde o produto será consumido. Então, o Mato Grosso do Sul perde essa arrecadação. Bom, para contrapor isso, o que eles fizeram? Eles criaram uma regra onde os estados que perderiam seriam compensados com um fundo e, na verdade, não haveria queda na receita.
tá? Bom, mas na verdade, toda essa expansão que nós temos no agro, toda essa expansão da industrialização, que está permitindo inclusive um certo colchão fiscal aqui no estado do Mato Grosso do Sul, tudo isso seria perdido, porque os grandes estados consumidores, como o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, eles, na verdade, teriam um aumento da receita, enquanto nós, estados produtores, teríamos essa perda, pelo menos no curto prazo. Então, essa é uma grande preocupação. Então, eu penso assim, a reforma tributária tem que ser boa para o Brasil, mas tem que ser boa para o Mato Grosso do Sul. Uma reforma tributária que aumente a produção, aumente a carga tributária da agropecuária, me preocupa. Uma reforma tributária que coloque fim ao incentivo fiscal e ameace a industrialização do nosso Estado, me preocupa. Uma reforma tributária que vai colocar o imposto no destino, como está sendo colocado, e toda a nossa explosão de produção aqui vai ficar, não vamos arrecadar mais para o nosso Estado, vai colocar tudo para os Estados consumidores, me preocupa também. Então, eu penso que nós temos que colocar nessa discussão uma espécie de salvaguarda e coisas que possam proteger estados como o estado do Mato Grosso do Sul. Tenho defendido esse tema. Existem outras propostas, que é a proposta do Simplifica Já, que é a proposta da PEC 46, que eu acho que é uma proposta, ao meu ver, mais amigável para o Mato Grosso do Sul e vai resolver uma série de problemas sem ter que unificar impostos, tá? Mas essa não é a proposta principal do governo, essa não é a proposta que está com maior força no parlamento, seja na Câmara, seja no Senado, e eu temo que ela não vai ser aprovada, tá? O que está sendo colocado é a PEC 45 e a PEC 110, que é uma versão da PEC 45, tá? Só para comentar rapidamente, essa PEC 46, o que ela faz? Ela, na verdade, mantém os impostos atuais, o ISS e mantém o ICMS, e faz a junção do IPI, do PIS e da COFINS em nível federal, criando a CBS. Então, nós teríamos a CBS federal, o ISS estadual e o ISS municipal. Então, ela, na verdade, não modifica muito esses impostos, mas ela vai dar funcionalidade a eles. O problema não é o ICMS. O problema é que hoje nós temos 27 ICMS. Cada estado tem o seu ICMS. Então, o estado de São Paulo entende de um jeito, Mato Grosso do Sul entende de outro, Minas Gerais de outro. Então, essa proposta do Simplifica Já fala, não, nós não vamos extinguir o ICMS, nós vamos criar uma regra nacional, uma única lei complementar nacional, ou, eventualmente, uma emenda constitucional nacional, que vá disciplinar esse ICMS, nós vamos ter uma única regra nacional. Por exemplo, nós temos uma multiplicidade de alíquotas dentro do ICMS. É uma confusão, tá? Nós temos hoje guerra fiscal. Cada estado coloca uma redução de impostos. É uma confusão. Nós temos base de cálculo do ICMS que cada estado entende de um jeito. Nós temos o imposto incidindo sobre ele mesmo. O imposto incidindo em cascata, dá para você disciplinar. Nada disso significa que nós precisamos extinguir o ICMS para resolver. Basta nós criarmos uma emenda constitucional ou uma lei complementar nacional que possa disciplinar essa questão sem ter que extinguir o ICMS. E da mesma forma o ISS. Ora, o problema não é o ISS. O problema é que hoje nós temos 5.570 legislações de ISS, cada cidade tem uma. Ora, vamos criar uma única lei complementar nacional que vai disciplinar isso tudo. Entendeu? Então, eu acho que, assim, às vezes o ótimo é inimigo do bom. Eu penso que tem coisas mais de curto prazo que nós podemos fazer, como a proposta do Simplifica Já, que não vai modificar tanto o sistema tributário nacional, mas vai dar funcionalidade e vai fazer com que o país cresça já no curto prazo. Tema muito complexo, viu? Realmente muito complexo. No próximo encontro nosso, eu estou tentando ver se a gente normaliza, né, essas nossas entrevistas sobre esses assuntos de grande importância. Aí o senhor vai preparar, né, a segunda fase dessa sua aula sobre reforma tributária. É um assunto muito complexo, como você disse, mas é um assunto que, né, mexe com o interesse geral da nação e com o interesse mais particular, né, dos estados e municípios. Então, numa próxima oportunidade, nós vamos falar mais sobre a reforma tributária.
E quero falar também, numa próxima oportunidade, sobre o problema do terceiro setor, sobretudo na área de saúde, que tem interessado muito a sua atuação aí na Assembleia Legislativa. Hoje, eu agradeço a sua participação, nosso tempo está esgotado, a gente, é claro, vai ter sessão na Assembleia daqui a pouco, a gente vai encerrando por aqui essa entrevista, agradeço imensamente a sua participação, a sua presença no programa de hoje, enorme repercussão aqui nas nossas tabelas nossos índices de audiência, a sua presença, porque há um interesse muito grande em se discutir isso, e nada mais próximo de uma discussão do que a rede social, do que a internet. Muito obrigado, deputado, por seu comparecimento, boa sessão no programa de hoje e sucesso nessa sua gestão em favor do Estado de Mato Grosso do Sul. Obrigado, Sérgio. Eu penso que hoje eu falei mais como economista do que como deputado aqui, que são temas assim espinhosos, extremamente técnicos. São temas de difícil até explanação, porque o cenário brasileiro ficou tão complicado e nós nos metemos em tantas enrascadas econômicas que nós temos a dificuldade até para explicar para o público qual é de fato o problema e qual é as soluções que nós temos que colocar em nível nacional, estadual, para retirarmos esse país da situação que está. Assim, mas por último, só quero te dizer o seguinte: nós precisamos de uma agenda de desenvolvimento para esse país e para o Mato Grosso do Sul. Nós temos um país maravilhoso, um estado pujante e um estado que pode muito. Então, eu penso que essa geração precisa acertar. Nós não podemos cometer os erros que nós tivemos no passado e nós temos que fazer com que esse país chegue ao mundo desenvolvido, porque é possível desenvolver. É possível fazer com que esse país decole, é possível fazer sim que o Mato Grosso do Sul possa chegar no desenvolvimento. E esse é o nosso objetivo, como parlamentar, como economista e como cidadão. Muito bem, a responsabilidade, deputado, é sua responsabilidade daqui para frente, né? Das pessoas de sua idade, das pessoas que estão preparadas para o futuro. Muito obrigado mesmo, e vamos encerrando aqui mais um programa Sérgio Cruz. Muito obrigado por sua participação. Vamos em frente, que atrás vem gente com fé em Deus, pau na mula e tchau, pica-pau.